Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, dos versos 33 em diante. A palavra do Senhor diz assim, então, Lucas capítulo 23, a partir do verso 33. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, em outras versões tem Calvário, em outras Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam, salvo os outros. Diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Feche seus olhos. Pai amado, nesta manhã nós queremos, Pai, ser ministrados pela tua palavra. Que a tua palavra possa penetrar no nosso coração. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa, Senhor, ministrar as verdades necessárias para que nós possamos viver nesta vida. Pai, em nome de Jesus, que nós diminuamos para que tu cresças, que nós possamos entender o nosso propósito, o nosso chamado, e que nós possamos discernir o que tu tens para nós, não apenas hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, amados, tem como um pano de fundo, ou um contexto geral, como você queira colocar, a festa mais importante da cultura judaica, a Páscoa. E imaginem a seguinte cena: Jesus estava a caminho do Calvário, a caminho da sua morte, a caminho da sua crucifixão. E aí, então, ele estava sendo conduzido pelos soldados romanos, sendo empurrado, sendo caluniado, sendo ultrajado, açoitado e carregando a sua própria cruz. Ele estava fazendo essa caminhada, conduzido pelas ruas estreitas de Jerusalém, a conhecida Via Dolorosa. Chegando então, Jesus é crucificado entre dois ladrões. E este nada mais é que um retrato, um panorama da humanidade. Por quê? Porque Jesus, ele está colocado no centro. Pode colocar na imagem, por favor, Mateus. Vocês estão vendo 3 cruzes aí. E a cruz central é a cruz de Cristo. Do lado direito era um ladrão, do lado esquerdo era outro. Mas por que está posicionado assim? Hoje, Cristo não está mais como assim, essa cruz já está vazia hoje. Amém. Mas ele então está representado porque existe apenas um único caminho que conduz à vida eterna. Não há outro. Por mais que hoje você escute muitas informações: não, tem outros caminhos que conduzem a Deus. Não, existe só um caminho. A palavra diz isso, e o único caminho chama-se Jesus Cristo. Amém. Não há outro caminho.
Ele está então representando nesse centro a salvação, a redenção, que a humanidade muitas vezes tem chance de estar ao lado, assim como esses dois ladrões estavam, mas mesmo assim, um deles perdeu essa oportunidade. Vamos ver esta manhã então justamente esse retrato da história da humanidade, pois há e existem dois tipos de pessoas neste mundo, nesta vida. Ambas estão perdidas. Por quê? Porque precisamos entender que quando nós nascemos, a raiz do pecado original que aconteceu em Adão e Eva, todos nós já nascemos longe de Deus, todos nós já nascemos debaixo do jugo do pecado. Ambas as pessoas, então ambos os casos que vamos ver hoje, eram pessoas que estavam sem esperança, aguardando apenas o fim, mas mesmo assim, como naquele dia do Calvário, hoje temos aqueles que preferem se manter à margem, rebeldes e recalcitrantes do pecado. Do outro lado, nós temos um que tem o seu coração arrependido e transformado. Aqui está o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador da humanidade, no centro da humanidade. E Jesus está justamente posicionado no centro, porque Ele é quem julga todos os homens. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Essa é uma verdade que todos nós precisamos entender. O que diz a palavra do Senhor? Porque todos, diga todos, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não existe aquele que nasceu sem pecado, a não ser Jesus Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus está no centro, porque Ele, ao assumir os pecados da humanidade, hoje Ele tem autoridade para salvar o homem pecador de sua vida. Entenda uma coisa, Jesus não morreu na cruz porque Judas o traiu a câmbio de 30 moedas. Jesus não está na cruz porque Pilatos lavou as mãos. Jesus não está na cruz porque os judeus disseram crucifica-o, crucifica-o. Jesus está na cruz porque Ele morreu naquela cruz por um ato de amor vindo do Pai em favor da humanidade e por um ato de obediência. Ele obedeceu. O Pai nos amou. Então Ele foi conduzido à cruz. Ele morreu naquela cruz. E Ele morreu porque Ele entendeu que era o seu propósito. Tendo dito isto, permita-me então afirmar: Jesus Cristo é a única esperança para a salvação da humanidade. Não há outra. Não há outra esperança. E aí, eu já falei domingo passado, né? Muitos colocaram e colocam sua esperança em homens. Mas não devemos colocar nossa esperança em homens. Homens falham. Homens nos decepcionam. Eu posso, em algum momento, decepcionar você. Mas existe alguém que jamais nos decepcionará. Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Jamais. Precisamos entender essa verdade em nossa vida. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. O que vai dizer a palavra do Senhor? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Veja bem, amados, ninguém pode se salvar por obras. A salvação é um ato através da graça e pela fé. Amém. Não é porque eu sou o melhor, né? Mas não é porque eu sou o melhor. Olha, é porque eu sou totalmente dependente. Aleluia. Se não for assim, não adianta. Não adianta. Vamos ver então esses dois tipos de pessoas que existem na humanidade nesta manhã. O primeiro tipo de pessoa é o transgressor que se acha merecedor da salvação.
Verso 39 de capítulo 23 de Lucas. O que diz no verso 39? Um dos ladrões estava lá e disse: olha, tu não és o Filho de Deus? Salva-se a si mesmo e a nós. Esse homem estava se achando merecedor de alguma coisa. A humanidade em si, amados, ela vive a vida achando que é merecedora de bênçãos ou regalias, seja dadas pelo Estado ou pelo seu próprio esforço. Deixe-me dizer uma coisa a você. Sabe o que você merece e eu mereço? A condenação eterna. É isso que nós merecemos. Mas sabe o que Deus nos deu pela sua graça? A salvação. Amém. Deus nos deu pela sua graça a salvação. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: olha, quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, Ele veio, estou parafraseando aqui, olhou para nós com amor e nos salvou. Somos salvos pela graça. Amém. Amados, assim era o coração deste homem. Esse homem, apesar de estar pagando pelos seus atos criminosos que cometeu, ele achava que era merecedor do perdão naquela hora. E como se fosse pouco, ainda zombava daquele que tinha poder para salvá-lo. Quantas vezes nós vemos a humanidade zombando de Deus? Quantas vezes nós vemos aí o mundo dizendo: não, eu sou merecedor porque com o meu trabalho, com o meu esforço, eu ganho e a vida, e o ar que você respira, e aquilo que Deus tem derramado sobre você, tudo é pura graça de Deus. Esse homem estava tão perto do Salvador, mas ao mesmo tempo com o coração tão longe. E é assim que a humanidade muitas vezes está. Tão perto assim, mas tão longe do coração. Por quê? Porque não entende que não somos merecedores de nada, que tudo é pela graça, que tudo é pelo amor, pela misericórdia de Deus. Cuidado, o fato de você ser um religioso não quer dizer que você está salvo. O fato de você estar dentro de uma igreja, seja ela evangélica ou católica, não quer dizer que você é salvo. Há muitos que estão enganando, muitos que estão sentados enganados, achando que estão salvos, mas estão mais perdidos do que pior de cabeça de careca. Cuidado. Não somos dignos de coisa alguma. Se temos algo, é por pura graça e misericórdia do Pai. O que esse homem ele queria era acabar com o seu sofrimento de forma momentânea. Olha, me salva logo. E somos uma geração instantânea. No Brasil conhecida como a geração miojo. E no mundo como a geração fast food. Porque é ligeiro, quero tudo rápido. Quando tudo é no tempo de Deus. Então, entenda uma coisa nesta manhã: nós não somos dignos de coisa alguma. Tudo que temos é pela graça de Deus. Amém. O segundo tipo de pessoa que existe no mundo é justamente esse outro transgressor. Só que esse outro ladrão, o transgressor, ele é um ladrão arrependido que entende que nele não há mérito nenhum. Versos 40 e 41. O que diz a palavra do Senhor? Mas o outro criminoso o arrependeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos aqui sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, ele falando de Jesus, não cometeu nenhum mal. Olha, nós estamos sendo punidos com justiça. Acredito que os dois tiveram a oportunidade de ver a postura de Jesus perante seus algozes, enquanto eles o amaldiçoavam. As palavras de Jesus foram diante dos seus algozes, enquanto amaldiçoavam, zombavam dele. Pai,
perdoa-lhes porque não sabem. Enquanto, quando muitos zombam de nós e nos amaldiçoam, a gente quer devolver com a mesma moeda. Cuidado. Então, por isso eu acredito que os dois tiveram a oportunidade de ver a postura de Cristo, mas só um deles entendeu a mensagem da cruz através do testemunho de vida de Cristo, e assim se arrependeu. A postura de Cristo, a postura de Jesus, mexeu com as estruturas daquele homem. E aqui vai uma pergunta: a sua postura, o seu testemunho tem mexido com as estruturas das pessoas que estão ao seu redor? É forte, é muito forte. E digo postura por quê? Porque palavras a gente pode dizer, mas postura a gente tem que viver. Eu entendi isso desde pequeno. Meu pai sempre me ensinou: olha, meu filho, a gente não pode falar aquilo que não faz, aquilo que não vive. Nós precisamos pregar o que vivemos, porque senão estamos sendo hipócritas. Muito cuidado. Enquanto você e eu não reconhecermos que Deus é Deus e que nós como homens estamos perdidos, não há esperança para a nossa vida, não há salvação. Se nós pensarmos que temos direitos a reivindicar, méritos a oferecer, que as nossas boas obras elas vão pesar mais do que a graça, definitivamente nós precisamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com obras, o Evangelho não tem nada a ver com mérito, o Evangelho não tem nada a ver com minha performance. Hoje eu estou, né? Não, o Evangelho tem a ver com a graça de Deus. Amém. Precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, realmente eu sou um pobre pecador, um miserável pecador, que só depende da sua graça. Como você tem encarado a sua vida? Você tem encarado como aquele que é merecedor ou merecedora? Como aquele que realmente quer reivindicar? Nós temos vivido nos nossos dias um evangelho muito light. Um evangelho que diz assim: eu reivindico aquilo que Cristo conquistou para mim na cruz. Eu reivindico minha bênção. E eu quero dizer nesta manhã uma coisa para você e para mim, principalmente para mim. Nós precisamos entender que, como humanos que estávamos perdidos, longe do amor de Deus, nós não temos direito nenhum de reivindicar nada. Nós temos a graça derramada sobre nós, e por isso nós precisamos dizer: Senhor, muito obrigado. Porque se Paulo, que tinha um espinho na carne, disse assim, recebeu de Cristo ou de Deus uma mensagem que diz: olha, a minha graça te basta, então realmente a minha graça, a tua graça, Senhor, não basta. A graça do Senhor nos basta. E glória a Deus por isso, porque a graça do Senhor, ela está sobre nós, e porque a sua misericórdia se renova a cada momento. Houve um reconhecimento e um ato de humilhação da parte desse homem que estava sendo condenado de maneira justa. Verso 41, parte A, ele disse: olha, nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele entendeu isso no seu coração. É isso que entende um homem regenerado, um homem transformado. Olha, realmente eu mereço a cruz, realmente eu mereço a morte, realmente eu mereço ser punido, porque eu não tenho nenhum mérito em mim. Mas esse homem, não, esse homem é o Cristo. Como nós temos enxergado o Evangelho? Precisamos enxergar o Evangelho de maneira correta, de maneira vívida, de maneira que entendamos que não são as obras que vão nos salvar.
não é a minha caridade, não é aquilo que eu posso fazer, porque eu não posso fazer nada, porque Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo derramando o seu sangue sobre nós. Cristo já fez tudo entregando o seu corpo em nosso favor. Cristo já fez tudo por nós. E graças a Deus por isso. Se tivesse que encerrar nesta manhã, como estou fazendo já, mas com uma frase, seria a seguinte: não existe esperança de salvação para a humanidade sem reconhecimento da nossa condição pecaminosa e da nossa condenação eterna. Repito, não existe esperança de salvação para a humanidade sem reconhecimento da nossa condição pecaminosa e da condenação eterna. Que Cristo hoje possa em nós ser aquele que penetra no nosso coração com a sua palavra. Abra sua Bíblia para encerrar em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se existe um ministério, amados, que toda a igreja, que qualquer um, mesmo que saiba cantar ou não, mesmo que saiba pregar ou não, mesmo que saiba fazer outra qualquer coisa, se existe um ministério como a igreja, é o ministério da reconciliação. Você foi levantado por Cristo como um reconciliador. Reconciliador para quê? Para que o homem, para que a humanidade se reconcilie com o Pai. Esse é o nosso chamado. Prosseguindo então, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou, verso 18, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, Deus está fazendo o apelo da salvação através de você, através de mim. Amém. Cada vez que você tem uma atitude, lembre-se, Deus está fazendo o apelo. Não deixe que o inimigo faça o apelo. Deus está fazendo o apelo. Somos embaixadores, porque, verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Verso 1 do capítulo 6, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Olha, não precisamos entender isso, não recebamos em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus? É levar a nossa vida cristã de qualquer jeito. É viver a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva uma vida segundo a palavra. Pois Ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, hoje é dia de salvação. Amém. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Coloque diante do Pai. Hoje é dia de salvação. Amém. Eu não sei se nesta manhã você chegou aqui com o coração talvez triste, angustiado, sem um entendimento do que realmente é o Evangelho. Mas nós vimos pela palavra que Ele disse que hoje é dia de salvação. É dia favorável. Talvez você já entendeu isso algum tempo atrás, mas hoje está distante. Hoje está longe do propósito que Deus tem para a sua vida. Olha, deixe-me dizer uma coisa.
Eu não estou aqui para acusar, porque a palavra do Senhor diz que só existe um acusador e esse é o inimigo. Não, estou aqui como um irmão em Cristo, talvez um pouco mais velho, talvez com mais experiência, com uma responsabilidade maior, dizendo a você: hoje é dia de voltar para o campo. Hoje é dia de entender o teu propósito. Hoje é dia de reconhecer que não estamos aqui por nosso mérito próprio, mas por pura graça. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque entendemos e reconhecemos, Senhor, que a salvação não é um ato, Pai, que requer exigências, mas é um ato pela graça, pela fé. Oh Senhor, não exige de nós nenhum mérito, não exige de nós nenhuma performance, mas exige sim um coração humilhado e quebrantado diante da tua presença. Por isso, Senhor, nos ajuda e nos dá, Pai, o entendimento, o discernimento de que necessitamos disso, de que precisamos cada vez mais. A Ti seja dada toda a glória, a nossa gratidão a Ti pela tão grande salvação, pelo Teu amor incondicional, pela Tua maravilhosa graça. Louvado e agradecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar você, ainda vamos partilhar esse momento da ceia, mas abrir sua Bíblia antes disso, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe na sua própria condenação. Precisamos fazer esse autoexame antes, uma oração de reconhecimento, porque ninguém aqui está proibido de participar desse momento, mas precisamos fazer esse autoexame para poder entender se estamos fazendo isso da maneira correta, consciente, para não pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Faça a sua oração então nesse momento, antes de distribuir os elementos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui nesta manhã entender e reconhecer que sem Ti nada somos. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pela Tua palavra, Pai, que diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós entregamos em Ti, Senhor, nossas vidas e pedimos perdão. Participamos desse momento de maneira consciente, digna, limpa, porque o Senhor nos dignifica e Teu sangue nos purifica. A Ti seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Vou distribuir os elementos. A palavra do Senhor diz então que naquela noite Jesus estava com seus discípulos e Ele pegou o pão e Ele o partiu. Sabe o que significa esse símbolo? Ele estava dizendo: olha, meu corpo vai ser partido em favor de Deus. Eu vou ser despedaçado em favor de Deus. Mas também, semelhantemente, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façamos isso então nessa manhã, amados. Vamos partilhar
Ele pegou o pão em si, este pão aqui não tem nenhum valor, a não ser que ele simboliza aqui nesta manhã o corpo de Cristo. Ele é representado pelo pão, porque ele é o pão da vida. Façamos isso neste momento. Semelhantemente, ele tomou o cálice e pediu para seus discípulos partilharem isso. Façamos isso como seus discípulos nesta manhã. Amém. Pai, somos gratos ao Senhor pelo teu maravilhoso amor, pela tua graça derramada sobre nós. Oh Pai, como o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, mesmo sem merecer. Graças te damos, Pai, porque tu és um Deus maravilhoso. Graças te damos, Senhor, porque tu és um Deus que nos surpreende a cada dia. E Pai, graças te damos principalmente pela tão grande salvação. A ti seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Pai, queremos te agradecer por este dia maravilhoso, pela tua graça em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelo teu infinito amor, porque o Senhor, mesmo estando nos nossos delitos e pecados destinados à morte, mas o Senhor nos trouxe a tão grande salvação. Te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Que nos dê uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, uma semana da dependência do Senhor e no entendimento de que tu estás no controle de tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão com o Espírito Santo seja com a tua igreja local e a tua igreja que está espalhada na face da terra. E a tua igreja diz: Amém. Deus abençoe. Nós saímos abraçar um ou dois irmãos e declarar bênção sobre as suas vidas.